Pois é, meus amigos, o ano mal começou e as coisas já estão bem movimentadas no cenário político nacional. Esse escândalo, que lamentavelmente levou à morte precoce e trágica de uma pessoa inocente, da Jéssica, envolvendo a Choquei, as demais páginas de fofoca e essa agência denominada Mind, ou Mind 8, realmente está dando o que falar. Quanto mais a gente cava, mais sujeira sai desse buraco. O vídeo do Daniel Penin, que aliás fez um trabalho excepcional, né? Sem palavras, realmente parabéns a ele, está abalando as estruturas do sistema. Ficou revelado que tudo aquilo que eles acusavam à direita realmente existia, só que não era a direita a percursora de tudo isso, mas sim a esquerda. Quer dizer, a gente ouve falar há anos de uma certa milícia digital, de um gabinete do ódio. Chegaram a atrelar a existência desse gabinete do ódio e ao pertencimento à família do presidente Bolsonaro, ao Carlos. O Carlos era o chefe do gabinete do ódio. Bom, o gabinete do ódio realmente existiu, sempre existia, né? A milícia digital também existia, só que elas estavam todas do outro lado, da esquerda. Ficou exposto depois do vídeo do Daniel Penin que existia sim, né, uma agência por trás de todos esses influenciadores. Estamos falando aí de mais de 400 influenciadores que somam aí 1 bilhão de seguidores. 1 bilhão. E de dezenas e dezenas de milhões de visualizações de conteúdo mensalmente. Ou seja, juntos esses influenciadores devem atingir aí quase a totalidade da parcela, né, a totalidade da população brasileira. Ou seja, qual o estrago que esse povo todo causou até hoje? Porque, de acordo com o que a gente tem até agora, com as informações que a gente tem, a Mind, ela agenciava, ou agencia ainda, várias dessas páginas de fofoca e desses influenciadores, né? Eu não gosto muito desse termo, né? Você coloca ali uma pessoa que faz um conteúdo que não agrada a todo mundo e outra que faz um conteúdo sério no mesmo barco, né? Então, eu não gosto disso. Mas, de qualquer maneira, realmente tudo está vindo à tona agora. A gente está vendo que a Mind agenciava esses influenciadores, né? E talvez até fazia publicação por eles, porque não tem condições das pessoas postarem ali vários tipos de conteúdo diferentes dia após dia, né? E tudo que o Daniel expôs no vídeo mostrou realmente que foi ali algo orquestrado, que foi algo organizado, né? Então as páginas iam lá, replicavam a notícia, não só a da Jéssica, várias outras, né? Ao longo dos anos. E eles iam lá com os perfis pessoais deles e comentavam, inclusive. E aconteceu isso no caso da Jéssica. Algo que precisa ser investigado, né? Se Deus quiser, nós teremos aí a CPI da Mind, ou da Mind, né? O Gustavo Gaia e outros deputados já estão articulando, colhendo assinaturas, e se Deus quiser, ela vai sair do papel. Ah, Deicon, mas a CPI não vai dar em nada. Calma, gente, né? Por mais que a gente sabe que CPI é mais um instrumento político do que jurídico, olha, só com o vídeo do Daniel Penin já abalou as estruturas do sistema. Isso tudo já foi exposto, a gente nem fazia ideia. Depois da morte da Jéssica, lamentavelmente, né, de maneira trágica, a gente achou que o maior culpado fosse a página Choquei, né, e o dono lá, o Rafael, ou a Preta Gil, que é sócia da Choquei, é sócia da Mind também, enfim. A gente achou, mas não, o buraco era mais embaixo. Tem muito mais por trás de tudo isso. Tem o André Janones, né, eu tava fuçando aqui na internet, cara, olha o print que eu achei aqui, ó. Gente, eu vou mostrar como lida com o bolsonarismo. Querem ver como vou rebater essa história de vibrador? Porque na época surgiu essa história do vibrador aí do André Janones, né? Querem ver como vou plantar isso pro povão? Vou me vingar de vocês. Anotem para aprender. Nós temos a Choquei. O povão ama essas páginas de fofoca. Tá aqui. E esse print do André Janones, ele apagou. Por que será, né? Tá aqui, ó. André Janones do lado do Lula, né? E é uma coincidência incrível, porque todas essas páginas são de esquerda. Para ser um agenciado da Mind, precisa ser de esquerda. Era requisito básico. E todos eles fizeram L. E aí vem a questão. Será que todos esses influenciadores, durante a campanha, que penderam, obviamente, para um lado da história, a gente sabe que lado foi esse, não influenciaram no resultado da eleição de 2022? Essa é que é a questão. Será que essa influência não foi indevida? Porque nós ouvimos da boca do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que não haveria esse tipo de coisa nas eleições, não deveria haver.
né? Houve a censura seletiva, houve perseguição, canais foram censurados, inclusive o meu, tudo no período eleitoral, né? Agora com a esquerda não aconteceu nada. Bolsonaro foi impedido de chamar o Lula de ladrão, de dizer que ele era um ex-presidiário, um ex-condenado, mas o Lula não foi impedido de dizer que o Bolsonaro era genocida, era assassino, era sei lá mais o quê. Lula falou o que quis durante a campanha e não aconteceu nada com ele. E agora nós temos esse escândalo aí, né, que lamentavelmente precisou de uma morte trágica de uma jovem que tinha o futuro pela frente, né, que foi vítima da desinformação dessa gente. Ficou comprovado e exposto para quem quiser ver que existe sim o gabinete do ódio, que existe sim a milícia digital, mas que ela está do outro lado, está na esquerda, e que age em conluio para fazer campanhas de difamação, porque foi o que aconteceu com a jovem Jéssica, para fazer campanhas de cancelamento, que também foi o que aconteceu com ela, mas que já aconteceu com muita gente, inclusive com o presidente Bolsonaro. E isso tudo, meus amigos, de acordo com o que vier na CPI da Mindy, pode levar ao impeachment do Lula, da chapa Lula-Alckmin, não é? O presidente Bolsonaro ontem, ele postou um vídeo e postou um texto, né, no canal do WhatsApp dele. Inclusive eu vou deixar esse texto, para quem não viu ainda, lá no nosso canal do Telegram, tá? Vou deixar o link do canal do Telegram aqui embaixo. Você entra lá no canal e lê o texto do presidente Bolsonaro. Vale muito a pena. Leia o texto na íntegra, porque está explicando passo a passo como pode se dar esse processo, tá? É importante que você leia. E é importante também que a gente tenha em mente que não vai parar por aí. O sistema agora vai reagir. Mais e mais narrativas virão. Mas agora a gente entende muita coisa, né? Como é que tantas narrativas, sobretudo no governo Bolsonaro, foram propagadas com uma rapidez recorde. Ninguém entendia como essas coisas funcionavam. Agora a gente tem uma ideia. Tudo isso agora está sendo exposto. E as coisas agora começam a mudar, porque a percepção das pessoas está mudando. As pessoas estão percebendo quem é que está por trás de tudo isso, que há interesses maiores e que, obviamente, tudo é movido por dinheiro, porque não existe almoço grátis, ninguém faz nada de graça e essa gente deve estar levando muito para fazer esse tipo de coisa, né? Quando eu me refiro a essa gente, são os cabeças, tá? Que o Daniel Penin citou lá no vídeo, inclusive. Então, a partir de informações que ele colheu aí de outros criadores de conteúdo, inclusive do Whindersson Nunes, ele pôde chegar a essas conclusões. Realmente foi um trabalho excelente que merece os nossos parabéns, tá? E agora, para finalizar, eu quero comentar um assunto que eu não ia falar, porque tá meio perigoso falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, né? Não é segredo para ninguém. Mas, cara, a gente tem que comentar alguma coisa a respeito da entrevista que ele deu pro Globo, né? Engraçado que os ministros do STF só dão entrevista pra gente de esquerda, né? Mas tudo bem, essa é uma outra questão. Mas ele disse nessa entrevista, dentre outras coisas, que havia um plano para prendê-lo, sequestrá-lo, sei lá, e matá-lo por enforcamento no 8 de janeiro, né? Olha, sinceramente, meus amigos, eu não duvido que tenha malucos a esse nível, tá? De arquitetar um plano para prender o ministro Alexandre de Moraes e enforcá-lo em praça pública lá na Praça dos Três Poderes. Eu não duvido, tá? Não duvido. Mas a questão é que parece que o ministro Alexandre de Moraes está agindo por vingança. Parece que ele está agindo, vocês queriam me enforcar, então agora vocês vão ver o que é bom para tosse, né? Parece que é isso, não estou afirmando, né? Parece. Porque assim como falou o Deltan Dallagnol, já vou falar a respeito, porque ele rebateu aí as declarações do ministro Alexandre de Moraes, né? É interessante a gente ver o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, ele está tratando todo mundo que ele está julgando como se quisesse degolar ele. Como se quisesse degolar, não, enforcar ele. Essa é que é a questão. A impressão que dá é que ele colocou todo mundo no mesmo barco. A impressão que dá é que não há uma individualização das condutas, sabe? Como a gente sempre vem falando desde o 8 de janeiro do ano passado. Teve aqueles que não entraram na esplanada dos ministérios, não quebraram nada. Teve aqueles que entraram e quebraram. Teve aqueles que entraram e não fizeram nada. Teve aqueles que tentaram conter os outros, impedir que os outros quebrassem. Então, teve de tudo naquele dia. Teve culpado e teve inocente. E muitos foram presos, tanto culpados quanto inocentes. E muitos não foram presos, principalmente culpados. E tá todo mundo no mesmo barco. É isso que tá acontecendo. Essa é que é a questão, sabe? Esse é o ponto que a gente pega tanto desde o início. Aí o Deltan Dallagnol, o ex-procurador federal, ele questionou o seguinte:
Dallagnol confronta a versão de Moraes e ele pergunta o seguinte: se ele foi vítima do 8 do 1, não deveria se declarar suspeito? Exatamente, como é que a vítima vai julgar os seus algozes ou os seus agressores? Não faz sentido. Se o ministro era vítima desses crimes, ele não deveria se declarar suspeito para julgar quem queria matá-lo? Indagou em seu texto. E continuando: quem planejou matar o ministro e quais são as provas desse plano? Por que não soubemos dessas pessoas até agora? Dar entrevistas sobre casos em julgamento não gera suspeição do juiz? Deveria gerar, né? Porque, afinal de contas, ele já antecipou o seu voto, ele já antecipou que vai condenar todo mundo, ele já antecipou o que ele pensa. Afinal de contas, ele, em tese, se coloca como vítima de tudo isso, né? Se queriam matá-lo, então ele é a vítima nesse processo. Como é que a vítima pode julgar os agressores? Isso fere o do sistema acusatório que vigora no Brasil, que diz que a vítima não pode figurar, não pode se misturar com o acusador e o juiz. O ministro Alexandre de Moraes é a vítima, é o juiz, é o acusador, é tudo, né? Não dá para entender esse tipo de coisa. É o que questiona aqui o Deltan Dallagnol, ex-deputado, ex-procurador federal, né? Essa que é a questão. Então fica aqui o nosso questionamento, tá? Será que a partir de agora, com a CPI da Mindy, se sair do papel, vai ficar ainda mais exposto quem é que está por trás de toda essa rede de desinformação, cancelamento e ódio? Porque ela existe, realmente, mas está do outro lado. E ela beneficia um lado também da história. A gente sabe muito bem que lado é esse, né? E tem outros desdobramentos, mas aí eu trago no outro vídeo para vocês, porque já estão querendo emplacar o PL das fake news, o 2630, né? Por conta de tudo isso que vem acontecendo. Tem coisa muito perigosa que está por vir e a gente precisa falar sobre isso. No mais, no outro vídeo a gente comenta. Curta, comente, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal se for novo por aqui e siga a nossa página no Facebook. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.